no dedo dele, durante todo o tempo que ele construiu a arca. Ou um filho puxando um pedaço de madeira e acertou a cabeça do irmão lá do outro lado, tuque. Entende? É parte do dia a dia isso. Você acha que não tinha discussão do filho, por exemplo, chegava o Jafé e falava: ô pai, ó, o pessoal me convidou hoje para dar uma saidinha, tem uma pizza ali, uma pizzaria nova, já que vem o dilúvio mesmo, deixa eu aproveitar a pizza enquanto tem pizzaria, todo esse negócio. Não é falar: ó, cara, se a gente fizer desse jeito, a gente não vai chegar em lugar nenhum, a gente vai ter que trabalhar mesmo. Parte do dia a dia, parte de um contexto de vida para construir esse negócio. Só a nível de comparação, deem uma olhadinha no tamanho da arca. A arca foi construída aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. Tinha 133 metros de comprimento. As grandes caravelas das descobertas, por exemplo, a caravela de Pedro Álvares Cabral, vocês estão vendo ali no número 2. Olha a comparação da caravela com a arca. Ou seja, a caravela era barquinho salva-vida, no caso de qualquer coisa, aí Noé puxava a caravelinha dele lá, pronto, colocava na água e ia embora. Dá uma ideia, dá uma olhada no tamanho da coisa. O primeiro navio construído maior do que a arca é o Great Eastern. Dá para perceber, eu não coloquei do Titanic aí, porque vocês sabem o que aconteceu, né? Então, pequeno probleminha básico assim. Se Noé tivesse construído o Titanic, ele não teria afundado, mas, de qualquer forma, só para vocês terem uma ideia do tamanho do negócio. O homem só conseguiu construir algo um pouquinho maior há cerca de 150 anos atrás. O projeto foi grande. Quando nós tratamos da arca, vamos pensar em alguns aspectos estruturais que são importantes para a gente ver o cuidado que Noé teve. Praticamente que você tem aqui a arca toda, ali a parte de cima vocês estão vendo aquilo que a gente chama de uma abertura de aproximadamente 0,5 metro à sua volta toda. Funcionava para iluminação e para respiração. A arca foi dividida praticamente em pisos, 3 pisos. Deus mandou colocar um superior, um no meio e um inferior. Algo que é muito interessante quando nós estudamos os detalhes que a Bíblia nos dá, e quando você olha esse negócio, dentro dos pisos haviam compartimentos, onde você colocaria os animais. Mas também há um detalhe muito interessante, que vai ser, é importante para a gente agora, para aquilo que eu falarei para vocês hoje à noite, que está relacionado com os 2 pisos inferiores. A Bíblia nos diz que as águas do dilúvio prevaleceram 15 côvados acima das montanhas mais altas. O que significa isso? Imagina aqui sendo o fundo, o topo das montanhas. A arca e a água estava aqui em cima. O tanto de água que tinha e a arca dentro da água, ou seja, você tem 15 côvados da arca dentro da água. A arca passava em qualquer lugar e não raspava no fundo. Significa que pelo menos 15 côvados da arca estavam abaixo do nível da água. O que implica em que os 2 compartimentos inferiores estavam praticamente embaixo d'água. O que vai implicar o quê? Era escuro e frio. A água do oceano é fria. Na praia é quentinho, mas vai lá para o meio do oceano para você ver o negócio como é que é. É outra história ali, uma temperatura média mais ou menos de uns 10 graus, dependendo do lugar, até inferior a isso. 12, alguns lugares, desculpem, 8, alguns lugares até 6 e 7 graus. Então há uma conotação muito interessante de vermos os detalhes. Algo que é muito interessante é que a Bíblia nos fala do tipo de madeira que foi construída a arca. Nós não temos certeza que madeira é essa. No original está ali, a palavra hebraica é gopher. Nós traduzimos isso daí como cipreste. Ali você tem uma ideia do que é o cipreste. O cipreste é um tipo de madeira extremamente resistente à água. Para vocês terem uma ideia, nos idos de 1800, 1900, todo esse negócio aí do século passado e retrasado, principalmente nos Estados Unidos e Europa, com aquelas locomotivas a vapor, todo esse negócio, o pessoal eles construíam muitas caixas d'água usando cipreste. Existem caixas d'água até hoje, com mais de 200 anos, que ainda o pessoal coloca água dentro delas. E a madeira não apodreceu, porque cipreste é uma madeira muito resistente, ela é extremamente resistente. Esse foi o tipo de madeira que Noé utilizou para construir a arca. Mais uma vez, nós não sabemos se é cipreste. O que nós conhecemos hoje, que é muito parecido na descrição, é essa. Só para a gente terminar a parte da arca, eu gostaria de tratar algumas coisinhas de aspecto de âmbito geral sobre isso. É o seguinte: imagina a construção de um barquinho desse jeito.
como mencionei para vocês. Um barco de aproximadamente 41 mil metros cúbicos. O que equivale a isso? Se você pegar um barco com esse tamanho, o volume interno desse negócio seria equivalente a você ter um prédio de 67 andares com apartamentos de 200 metros quadrados. Dá para imaginar o que não dá para fazer dentro desse negócio? O espaço é muito grande, mas mesmo assim as pessoas questionam, peraí, segundo o texto que você leu, ali diz que Deus mandou entrar 2 de cada espécie. No mundo hoje são mais de 1.300.000 espécies, sem contar os fósseis, os dinossauros e companhia limitada. Ou seja, tem muita coisa para ser colocada ali dentro. É verdade. Olha que interessante, portanto, a estrutura que esse negócio tinha que ser para poder manter todo o sisteminha estável. Primeiro, a arca tinha que ser um barco que poderia manter vida ali dentro, como nós já vimos ontem, por pelo menos 1 ano. Imagina Noé construindo barco pensando o seguinte, eu vou construir um barquinho, o negócio aí vai ser uns 2, 3 meses, daí tá beleza, a gente já sai, já destruiu o mundo mesmo, a gente continua rolando o show. Já pensou se Noé tivesse construído um barco para durar 2 meses? Tem uma passagem na Bíblia que eu acho muito interessante. Certa vez Eliseu, falando com o rei, Eliseu, já velho, ele chama o rei e fala assim, vem até aqui, eu preciso que você faça uma coisa. O rei foi até lá, e Eliseu disse o seguinte, está vendo essa janela voltada para a direção a Damasco? Atira algumas flechas. O rei, que estava com uma aljava cheia de flechas, pegou uma, pegou outra, pegou mais uma, e parou. Eliseu ficou tão triste, mas ficou tão irado também, falou, por que você parou? Por que você fez só isso? Se você tivesse lançado umas 6 ou 9, você teria destruído os nossos inimigos. Agora você, por ter lançado apenas 3, você terá apenas 3 vitórias contra eles. Imagina se Noé tivesse feito o trabalho pela lei do mínimo esforço e do menor tempo necessário. Noé era um homem sábio, ele não sabia quanto tempo a coisa ia durar. Deus não disse a ele quanto tempo iria durar. Ele fez o máximo que deu para fazer dentro daquele negócio. Em vez de pegar a roupa dele e só amontoar tudo, ele foi lá, enrolou, porque cabe mais quando você enrola, tudo dobradinho ali para pôr mais roupa. Negócio de comida, compactou, deixou secar, fez tudo assim, tipo dry, aquele negócio seco, né? Ou seja, uva passa, coisa assim. Foi empacotando e arrumando a coisa. Fez as últimas compras lá no supermercado para ter certeza que está tudo direitinho, tudo arrumadinho. Ele era um homem que planejava e planejava muito bem. Nós temos dificuldade quando nós tratamos na obra de Deus fazermos a mesma coisa. Tudo é meio ralado, né? É para Deus? É para a glória de Deus. E a gente ensaia no último minuto, no último segundo, aí vai lá e faz o negócio, mas é para a glória de Deus. Irmão, se não der certo, não se preocupe, é para a glória de Deus, afinal de contas. O irmão canta desafinado, o acampamento sai pela metade, gente morre do lado de fora, mas foi para a glória de Deus, afinal de contas. Deus é glorificado é pelas coisas boas, é pela perfeição, não pela imperfeição, não por essas coisas. Noé foi um homem extremamente cauteloso quanto a isso. Quando ele criou e desenvolveu essa arca, ele pensou até mesmo nos menores detalhes. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como que você tem trabalhado com os projetos de Deus na sua vida? Deixa-me dar um exemplo básico. Vamos falar das suas notas lá na escola. Isso é um projeto de Deus na sua vida. Como é que está indo o projeto? Passei de ano. Não é passar de ano. É fazer o projeto para o louvor da glória de Deus. É o que eu tenho dito para as pessoas. A gente tem uma vontade tão grande de evangelizar os nossos professores. Daí você chega lá para o seu professor e fala, professor, olha, o Jesus que eu conheço é 10. Teu professor fala, mas a tua nota é 5. Ou seja, se Jesus é 10 e o teu padrão de 10 é 5, então Jesus só vale 5. Há uma necessidade de termos um padrão como esse que Noé tinha. Noé quis fazer e fazer o melhor. Quando ele pegou esse projeto da arca para fazer, ele pegou para fazer uma arca. Ele não pegou para fazer um barquinho, ele fez um barco.